Olá pessoal, eu sou Aline Boechat, eu sou médica, eu sou cirurgiã geral, cirurgiã plástica, principalmente. Amo a medicina estética, amo a parte estética, porque tudo isso é o resultado, a soma da sua saúde. O que você vê por fora nem sempre é o que está por dentro. Sim, existem várias pessoas que são assim, mas na grande maioria das vezes o que você vê por fora é o que está por dentro. Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, tenho 47 anos, sem make, sem filtro, do nada, tô aqui fazendo os meus estudos e resolvi parar para conversar com vocês sobre um tema que realmente tem uma relevância muito grande, sempre teve, e hoje em dia a gente tem uma gama de informações tão poderosas que podem trazer para a gente benefícios e ajudar a gente a conhecer um inimigo muitas vezes oculto, que se chama inflamação. A inflamação, ela é responsável pela maioria das coisas que te enchem de raiva, como a celulite, as gorduras localizadas, o excesso de peso, eu não consigo perder peso, porque você está inflamado, cara. Inflamação faz isso e ao contrário também. A obesidade, o excesso de peso também causa inflamação. Aí fica naquela montanha russa e você não consegue sair dela. Bom, a boa notícia, né, é que nessas pesquisas todas que vêm sido realizadas durante todos esses anos aí, a gente tem muitos aliados, muitos contra a inflamação. Por exemplo, primeiro a gente tem que conhecer o nosso inimigo para começar a montar a estratégia de batalha. Qual é o nosso inimigo? Que é a inflamação. A inflamação é uma resposta do seu corpo a tudo que agride o seu corpo, né? Tudo que você coloca dentro do seu corpo e não só você, como o meio ambiente. Então, o seu corpo vai responder, ele vai inflamar, né? Vamos para as principais causas que normalmente somos nós mesmos que trazemos, que é a parte da alimentação. Gente, a inflamação ela piora muito com certos alimentos, tá? E eu vou dizer isso para você no correr do vídeo. Como que eu identifico que eu estou inflamada? Gente, como que eu identifico que eu estou inflamada, meu pai? Não é tão difícil assim, não. Você identifica que você está inflamado por várias coisas pequenas. Você começou a não ter facilidade, aquela facilidade que você tinha para perder peso, você começou a ficar com um cansaço, uma astenia que você não consegue explicar. Meu Deus, por que eu tô tão cansado? Será que eu fiquei preguiçoso? Não, não é isso. O aumento da sua temperatura corporal, aquela febre interna que algumas pessoas relatam, que às vezes nem sempre é uma febre interna, que ela vem uma vez só, ela vem sempre, né? E sempre mais ou menos no mesmo horário. Aquela febre interna persistente. Aí você vai falar assim, mas o que é febre interna? Como é isso? Isso é realmente um calor e uma incógnita, né? Às vezes você vai dormir e fica com o seu lençol todo suado, né? Acorda com tudo suado de manhã. Você está tendo ali uma febre interna. Existem várias outras patologias gravíssimas. Esse, aliás, é um sinal que você tem que procurar urgentemente o seu médico para fazer vários exames, porque alguma coisa está errada aí. Você acha que está certo? Às vezes um frio danado e você acordar suada no meio da noite? Tem que trocar sua roupa de cama? Tem que se mudar de roupa? Não. Então, mais uma coisa, tá? Você fica com cansaço extremo. Você acha que você ficou preguiçoso de vez em quando? Eu tô preguiçoso. Não tá, você tá inflamado. Envelhecimento precoce, você olha para o teu rosto e você fala, gente, mas como eu tô envelhecido, eu tô com a pele feia, tá aparecendo algumas rugas que eu não tinha, e não só da pele, como das suas articulações, como da sua memória, distúrbios cognitivos. O que acontece? Você não consegue mais pensar com aquele raciocínio rápido que você tinha, seu raciocínio fica lentificado. Às vezes você demora a entender uma coisa e você fala, gente, será que só eu que não tô entendendo? O que eu perdi? Isso é inflamação, tá, gente? E crônica. Você tá se inflamando cada vez mais. Vai me seguindo que você vai entender.
Dores musculares. Cara, se tu é sedentário, você vai sentir dor muscular. Vai. E se você fizer academia, também vai sentir dor muscular. Dores musculares, elas têm características diferentes, tá? Para quem é sedentário e para quem fez aquela série pesada, que sabe que vai sentir a dor depois, tá? O que não tem sido o meu caso, que tô a vergonha. Mas enfim, voltando lá, as vacas magras, essas dores musculares inexplicáveis. Por quê? Né? Inflamação, gente. Como eu já falei, obesidade. A pessoa que está acima do peso, que está obesa, que tem um índice de massa corporal acima da média, essa pessoa ela é um inflamado crônico, tá? E vai entrar naquilo que eu falei, naquela montanha-russa de que começou ali, né, a achar que tá inflamado porque tá acima do peso, e depois você descobre que você tá acima do peso porque você tá inflamado. Por quê? Não é bem assim. Uma coisa leva a outra, tá? E quando você não consegue identificar esses sinais, né, de inflamação, tem umas coisas que são excelentes, que são os exames laboratoriais. Óbvio, aí você vai, tem muita coisa para te ajudar, sabe? Por exemplo, tem um exame chamado VHS. Esse VHS, ele tem que estar maior que 20. Um VHS maior que 20 é sinal de inflamação. Inflamação, gente, entenda, não é infecção. Porque eu estou com infecção, pode ter até um quadro de infecção associado, tá? Bom, se você tem uma ferritina menor do que 200, maior do que 200, perdão. Uma taxa de ferritina maior do que 200. Se você tem um PCR maior do que 0,1, e aí você já tem o PCR, tá? É a proteína C reativa, é um dos melhores marcadores inflamatórios para o nosso organismo, tá? Um dos mais fidedignos e confiáveis. Mas o PCR aumenta muito, às vezes, por infecções, inflamações que não são tão relevantes, mas nesse caso que a gente está conversando aqui, todas são relevantes, tá? Você tem uma leucocitose, não, seus leucócitos estão sempre acima de 5.800, tá? Eu tô voltando aqui porque eu anotei, porque é muita coisa mesmo, tá? A proporção de linfócitos e leucócitos, ela tá sempre maior que 2. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem na mão, uma arma que a gente tem para descobrir se está inflamado, tá? Tendo esse diagnóstico da inflamação, a gente vai entender como que a gente chegou aí. O que é que a gente fez para merecer isso, né? Então, a gente fez muita coisa errada, gente. Ó, anotei aqui umas coisas bem, né, legais. Por quê? Porque eu estava estudando, estava assistindo algumas aulas e eu falei, vamos falar sobre isso porque é legal, né? É importante que as pessoas saibam o que elas estão fazendo de errado e o que elas podem fazer de certo. Primeiramente, o que te inflama? Número 1, top 1, açúcar. Maior vilão que tem, gente. Açúcar é inflamatório, infelizmente. Somos muitos viciados em açúcar, muitos milhares. Mas fazer o quê? Temos que deixar esse vício, gente. Vamos nos unir. Açucareiros anônimos. Bom, vamos lá então. Tô emocionada. Carboidratos refinados. O que é isso? Farinha branca, biscoito, aquele biscoito que pode não ser doce, pode não vir com açúcar, mas ele é farinha branca. Pão branco, que delícia! Um pãozinho branco quentinho, não pode! Ele te inflama, olha só que lindo. Tudo que é bom te inflama. Então, outra coisa mais, vamos lá. O que a gente tem também? Disfunções intestinais. Que é aquela pessoa que tem aquela prisão de ventre sempre, né? Ou aquela pessoa que tá sempre com diarreia, alguma coisa tá estranha, tá? Desbioses intestinais. O que são as desbioses intestinais? São quando os micro-organismos bons que protegem o seu organismo estão perdendo para os maus.
na guerra. Então, você tem que entender que a disbiose, ela é aquele caso que você tem que começar a pensar em procurar o seu médico para ele te indicar um probiótico de boa qualidade. Aquele que vai proteger as suas células intestinais das células massas. Entendeu? A gente tem bactérias boas e bactérias ruins no intestino. Quando proliferam as ruins e as boas não sobrevivem, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir absorver tudo que a gente precisa de nutrição boa, entendeu? Acaba absorvendo só o que não presta, que tá aqui, estamos falando disso, né? Bom, a gente tem milhares de coisas, né? A gente tem o dormir mal, que também é uma coisa que é impressionante como a gente dorme mal. A gente não tem noção, né? Com relação a isso, porque a gente vai dormir e acha que tá dormindo bem, direitinho. A gente não entra no sono REM, porque a nossa cabeça tá preocupada com um monte de coisas que aconteceram durante o dia e que vão acontecer no dia seguinte. Por quê? Que preocupação se chama preocupação. É uma preocupação da tua mente com uma coisa que você nem sabe se vai acontecer ou o que vai acontecer realmente. Então, o meu pai sempre me dizia uma coisa: se tem jeito, tem jeito. Se não tem jeito, também tem jeito. Porque o jeito é não ter jeito, né? Isso é uma coisa que é um pouco óbvia, mas é uma coisa que, se você parar para pensar na tua vida, você fica bastante calmo diante de várias situações. Não tem jeito, gente, não tem jeito, né? Não tem jeito, desiste. Não, você tentou todas as alternativas, não teve jeito, então não tem jeito. Bom, mas aqui no nosso caso nós temos jeito para inflamação. E o que é? Temos vários mocinhos aqui que vão ajudar a gente. Peraí. Tá? Que são super poderosos, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também, que é tão importante quanto tudo, é uma frase que a gente está ouvindo muito por aí, que está muito em voga, desembrulhe menos e descasque mais. Coma comida de gente. O que é comida de gente? Porque uma batata frita não é uma comida de gente. Não, ela é uma comida de gente, mas ela é uma comida ultra processada, frita, embalada, cheia de glutamato monossódico, que vai te inflamar e te deixar todo inchado. É isso que você quer pra sua vida? Não, né? Então vamos lá. Mudando isso, são os ultraprocessados. Ultraprocessados incluem laticínios, incluem tudo que você compra que tem aquele gosto muito forte, aquele gosto maravilhoso. Ultraprocessado vicia, gente, por quê? Porque ele leva você àquela vontade, é uma descarga de dopamina que você tem, e é terrível isso depois, porque você fica viciado nessa dopamina e essa dopamina acaba trabalhando como um sistema de recompensa. Então você faz as coisas querendo chegar ali naquele lugar para poder comer a sua batatinha frita bem salgada. Ou tem gente que gosta de outras coisas, várias, né? Tem muita coisa boa. Sorvete, gente, é bom demais. Mas, dependendo do sorvete, não dá. Bom, o que a gente tem também, né? De mocinhos nessa situação que ajudam muito a gente. Vamos lá. Os peixes ricos em ômega 3, sardinha, salmão. Gente, tem gente que fala, eu não gosto de sardinha. Você já comeu uma sardinha bem feita, bem ajeitadinha? Aquela sardinha feita na panela de pressão da mamãe, da vovó? É essa aí, tá? Vale tudo, muito cheio de ômega 3. Frutas vermelhas, chá verde. Isso é bom, hein? Gengibre, couve maravilhoso, batata doce, inhame, abacate, tá aí, o abacate é um tema para uma conversa inteira, né? Porque ele é mocinho, é vilão, mas ele é muito mais mocinho do que vilão, então não é pra parar de comer abacate, é pra comer um pouco menos, né?
Porque como ele tem muita gordura e muita caloria, não é um alimento hipocalórico, ou seja, com baixa caloria, ele vai engordar sim, se for o caso, se for necessário, ele é cismar de te engordar e seu organismo cismar de absorver todas aquelas calorias, se for comido na hora errada, aí danou-se. Porque uma coisa que você tem que levar em consideração que é o importante nem sempre é o que você come, é a hora que você come. Entendeu? Se você comer muito carboidrato depois das 18 horas, aí, meu irmão, você está se comprometendo para o resto da tua noite ali na digestão daquele carboidrato. Olha a guerra. Aí vai ter que entrar insulina, vai ter que entrar todo o eixo hormonal, um eixo hormonal complicadíssimo, né? Que segura peão que de noite vai rolar a festa, né? Você vai ter dentro do seu corpo uma explosão de coisas que vão precisar digerir aquele carboidrato, gente. E nisso aí vai mais inflamação ainda. Peso, retenção hídrica e mais algumas outras coisas que a gente não quer pra gente de forma alguma. Bom, outros mocinhos, né? A gente falou aqui dos alimentos. Vamos falar aqui dos suplementos. Tem suplemento, gente, hoje. Esse negócio de suplemento é cada vez melhor, tá? Eu trabalho com isso e eu acho isso muito legal. Suplementação tanto atlética quanto estética, uma suplementação para uma qualidade de vida melhor, uma suplementação para tua memória, para tua cabeça, para o teu corpo, para tua mente, para o teu humor. Suplemento hoje melhora até depressão, gente. Dependendo do suplemento, dependendo da necessidade, você melhora a depressão. Não precisa muito tomar tantos remédios assim, né? Tem que consultar médico, porque a primeira coisa que se faz é medicalizar a tristeza. Tristeza é tristeza, tá? Tristeza a gente chama de distimia, tristeza por algum motivo, um episódio de tristeza. Não medicalize a tristeza, não medicalize tudo que você vê por aí. Tem muita coisa que você resolve de outra forma. Então procura um médico experiente que vai te passar um monte de exames, que é o que eu faço no consultório, né? Um monte. Por que eu passo um monte de exame? As pessoas ficam perguntando, mas nossa, quanto exame, doutora? Eu falo, gente, se eu não tiver noção do que você tem aqui nesses exames, eu não vou poder fazer um tratamento de excelência. Então vamos lá. O que é isso? No mínimo, né? Mas a gente aqui não trabalha com mínimo. Vamos lá, vamos botar up, galera. Magnésios. Os quelados, tá? Magnésio quelado. O que é isso? É um tipo de magnésio, tá? Que ele tem uma formulação especial. Os magnésios quelados, eles são melhor absorvidos, eles têm um nível de absorção maior e têm uma performance, obviamente, melhor no seu organismo. O magnésio ajuda muito, muito, muito na memória, na função cognitiva. Então, o magnésio aí é um baita mocinho. Bom, glicina, né? A gente acaba virando glicina de malato, citato. O magnésio tem várias formulações, né? Os quelados, eles têm o cloreto de magnésio, magnésio glicina, de malato, citrato e mais um monte. Seja lá qual for, o que couber no seu bolso, compra e toma, porque o magnésio é importante, tá? Então, por mais que você não tenha como comprar um magnésio de uma qualidade muito alta, você compra o magnésio, pelo menos que você saiba que tem ali uma quantidade que possa te ajudar, tá? Como é que você vai saber isso? Gente, é só você entender que existem locais e procurar um pouquinho mais sobre o que você está comprando. As pessoas hoje não pesquisam muito o que compram, elas vão no preço. Nem sempre o melhor preço, quer dizer, muitas vezes o melhor preço vai te enganar em tudo, tá? Tô falando sério. É importante que você associe a vitamina K2 ao magnésio. Isso é excelente, né? A vitamina D. Vitamina D. Vamos lá. Vitamina D é um suplemento que ele é imprescindível para a vida, porque a vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. Então, através da vitamina D, vários processos no seu organismo são realizados, né? Vários processos metabólicos
vários processos da saúde, você melhora o humor, você melhora a tua autoestima, você melhora tudo. Você não absorve o cálcio se você não usar a vitamina D. É uma loucura. O povo fica se enchendo de cálcio. Eu vou tomar cálcio porque eu não quero ter osteoporose. Sim, você não quer ter osteoporose, mas você quer ter esclerose das suas artérias, né? Suas articulações vão ficar todas duras porque você se encheu de cálcio e não tomou vitamina D. Então ele não foi para o lugar que tinha que ir, né? O lugar correto. E a vitamina D, agora eu vou falar da K2, gente, que eu falei antes. A vitamina D associada a K2, ela tem um benefício muito maior nessa locação exata do cálcio, que é importante pra caramba, porque a artéria calcificada dá isquemia. Vocês sabem disso, né? Dificulta a passagem do sangue, aumenta a pressão arterial. Entendeu? O cálcio ele faz um monte de coisas de bom, mas ele, em excesso e sozinho, sem um coadjuvante para ajudar ele também te leva à bancarrota. Atenção. Vamos lá, gente, uma coisa assim que é a coisa, é o que tem de bom. Ômega 3. Ômega 3, gente, é o EPA. EPA. Esse é o mais importante que você põe aí na sua lista de suplementação. Bom, 1.500 miligramas no mínimo, tá? Por dia. E você tem que tomar nas refeições. Você tem que ficar de olho quando você for comprar o ômega 3, que ele tem um símbolo, né? Símbolo MEG3. MEG, M-E-G 3. Só os que têm esse símbolo são realmente os que entregam para você o que você realmente necessita e o que está escrito ali, porque muitas vezes tem alguma coisa escrita que não vai te entregar daquela forma. Assim como os medicamentos manipulados, você manipula um medicamento. Se você não tem uma farmácia de manipulação que seja capaz de fazer uma embalagem que você consiga absorver, porque existem embalagens de farmácias, de certos locais que fazem a manipulação de medicamentos, que elas atrapalham tanto a absorção daquele ativo, que ela pode colocar até o tanto de ativo que você pediu ali, e você não vai conseguir absorver pela cápsula que ela colocou, pelo jeito que ela encapsulou. Isso é uma tragédia. O meio, como ela é feita, é muito importante. Por isso que existe diferença de preço das farmácias de manipulação. Não tô aqui para defender ninguém, porque eu só tô falando a verdade. Tá? Então, saímos do ômega 3, 1.500 no mínimo por dia e com as refeições, tá? Agora, tem umas coisas que são muito tops, que é a curcumina, principalmente quando ela é usada com a piperina. A curcumina é exatamente aquele tempero, né? E a piperina, pimenta do reino, pimenta preta. Só que você nunca vai conseguir os níveis de curcumina anti-inflamatórios e de piperina se você usar só o que tem na sua dieta. Você vai precisar suplementar para fazer com eles um efeito anti-inflamatório adequado. Se você estiver inflamado, se você não tiver, você pode até sim retirar dos seus alimentos. Mas a curcumina é muito difícil que você consiga tudo o que você precisa dela de quantidade, tá? Bom, a gente tem um monte de coisa aqui, né? Sempre tomar longe das refeições para o suco gástrico não destruir ela. Tem uns detalhezinhos que a gente faz, mas a gente explica isso bastante, né? E quem vai te passar isso explica no consultório. Outra coisa que ajuda você a modular aquele seu eixo que a gente tem, que é a coisa mais importante, que é uma coisa chamada ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, ele precisa principalmente de que você tenha um controle muito grande do seu cortisol, coisa que é muito difícil, praticamente impossível você fazer sozinho. Você não manda cortisol, agora você vai ficar baixo, cortisol, agora você vai ficar... Não, o cortisol é o rei do negócio. Então, o que acontece, né?
Para você manter o seu pico de cortisol, que muita gente, né, tem esse pico de cortisol por volta das 23 horas, gente. Vamos entrar aqui na nossa realidade do Brasil. Como é que todo mundo vai estar dormindo 23 horas? Nem todo mundo consegue. Tem muita gente que dorme até antes, né? Mas a gente tem gente que trabalha de noite, como eu. Tem gente que estuda de noite, então o pico de cortisol tenta respeitar ele o máximo possível, mas quando não der, né? A gente tem algumas coisinhas que a gente pode fazer nos outros dias, que é o ideal, tá? Vamos falar aqui o ideal e depois a gente encaixa dentro da nossa realidade. O ideal é, vamos lá naquela máxima que todo mundo já sabe, 7 a 8 horas de sono, daquele sono REM, aquele sono profundo. Ai, 7 a 8 horas de sono REM, como, gente? Mas acontece, né? Tem gente que consegue. Bom, enfim, para a gente melhorar toda a qualidade do nosso sono, tem uma coisa chamada higiene do sono. Isso é legal, você preste atenção, tá? É a regra do 10, 3, 2 e 1. Então, vamos lá, o que é isso? Regra do 10, 3, 2 e 1. Fica mais fácil de gravar assim, né? 10 horas antes de dormir, você não pode tomar café nem álcool. Ou como eu faço isso, né? Não sei, mas faça, porque isso faz parte da higiene do sono. Se você quer ter um bom sono, a gente tem que fazer um sacrifício, né? Você quer ganhar, no pain, no gain, né? Vamos lá. 10, esse foi o 10. Falei que era 10, 3, 2 e 1. 3. Vamos lá, né? Bom, você não pode comer nada de sólido 3 horas antes de dormir. 3 horas. 2 horas antes de dormir, você não pode mais beber água. Acabou. Bebeu água até 2 horas antes de dormir. Depois não faça mais isso, a não ser que você precise tomar um remédio ou que você tenha muita sede ou outras coisas. Mas você pode pôr sim uma garrafinha d'água do lado da sua cama. E isso aí já é um pouco controverso porque você precisa, né? Às vezes se hidratar de noite, dependendo de algumas patologias. Tem pessoas que têm síndrome de Sjögren que elas têm a boca seca, que se não fizerem, né, uma hidratação noturna ou fora desses padrões, ela vai ter rachaduras na boca, nos olhos. Então, atenção para essa número 2 aí, que às vezes ela... 1 hora antes de dormir, desligar qualquer tela. Bom, a tela menos deletéria, por incrível que pareça, para o seu sono, é a tela do seu celular. Mas aí você tem que ajustar a luz, não pode ser aquele monte de tela, né? Você tá vendo aqui que a gente tá meio que uma luz ambiente, porque eu tô na base aqui do resgate aéreo, fazendo para vocês esse vídeo, porque eu tô estudando, né? Aí, quando a gente é acionado no resgate aéreo, a gente sai para fazer o resgate e volta. Bom, enfim, enquanto isso, a gente aproveita para estudar, porque é importante, gente, né? Botar em dia, não só assim como fazer vários cursos. Bom, vamos lá, coisas que ajudam agora dos fitoterápicos. Vamos lá, porque os fitoterápicos são tudo, né, gente? Camomila, melissa, esses chás são muito bons para se tomar antes de dormir, sabe? Eles levam você a um estágio de sono bem legal, um relaxamento, mas na verdade eu vou dizer para vocês, olha, não é só isso. O próprio, uma própria bebida quente, é óbvio que você não vai tomar mate, né? Nem café. Uma bebida quente, né, antes de dormir, ela sempre ajuda bastante, ainda mais quando for um chazinho de camomila. Bom, a melatonina, você pode usar como suplemento também, mas se for para sono, sempre menos de 1 miligrama, tá? Suplementação com glicina, pode sim, tá? 3 a 5 gramas antes de dormir. E é isso. Nós temos alimentos que vão muito ao nosso favor também, como a alface, maracujá. Você sabe que a alface... O pessoal fala, a alface dá sono, gente. Não é que a alface dá sono. A alface como leite tem um monte de coisa, tem triptofano, tem um monte de coisa ali, vários elementos ali que eles vão auxiliar no seu bom sono, assim como o inositol, coisas que a gente sabe que tem suplementações maravilhosas. Bom, tudo isso aí, se a gente fizer,
a gente evita um monte de coisa, tipo queda de cabelo, tipo envelhecimento, como eu já te falei, celulites. Ou seja, gente, vamos lá, né? Tentar desinflamar um pouco. Vamos lá para o movimento pró-anti-inflamação? O que vocês acham? Bom, se vocês assistiram até aqui, significa que vocês podem ter gostado do conteúdo. E se vocês gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal Planeta Ser Humano lá no YouTube, ou então me sigam no Instagram, dr.alineboechat, que você vai ter esse conteúdo no Instagram. Nem sempre a gente consegue colocar tudo, e por isso que eu tô te falando do YouTube. E vão ter muita coisa, muito papo para conversar, e assim mesmo, de cara limpa, de cabelo bagunçado, sem fake, sem filtro, sem make, dessa forma, para a gente conversar sinceramente, do jeito que a gente é, né? Porque todos nós somos seres humanos. A gente é uma Barbie que vive o dia inteiro glamurosa, não é? Não tem como, ninguém fica assim, né? Salvo algumas exceções. Bom, enfim, espero ter contribuído com vocês. E caso tenham alguma dúvida, pode chamar. Gente, por favor, inscrevam-se no meu canal, porque o YouTube, ele tem que entender que está sendo importante, que as informações que estão sendo levadas por aquele canal, pelo meu canal, Planeta Ser Humano, @Planeta Ser Humano. É um canal bem pequenininho, ele está começando agora. Eu estou pedindo a ajuda de vocês para que a gente possa aumentar ele e trazer muita coisa boa para vocês, sabe? Sempre naquele modelo que vocês entendam, tá? E que vocês possam tirar a dúvida de vocês. Então, segue aí, @Planeta Ser Humano, ative o sininho das notificações, que cada vídeo que for postado, vocês vão ser avisados, tá? E deixa um like para mim, por favor. Será que eu mereço? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E não percam mesmo, porque quando eu cismo de fazer um vídeo, acho alguma coisa interessante, eu vou logo passando para vocês. Up, 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 galera.